O ex-presidente Jair Bolsonaro visita hoje várias localidades no Rio de Janeiro e já iniciou o dia atraindo uma multidão na cidade de Maricá. O deputado estadual Alan Lopes mostrou imagens da multidão gritando "Volta Bolsonaro". O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, também divulgou imagens impressionantes da multidão que foi ver Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 32 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O homem é um fenômeno em qualquer lugar do Brasil que ele vá. Olha aqui. Em Maricá, onde eles dizem que é terra do PT, dos ladrões, Bolsonaro leva milhares de pessoas numa sexta-feira de manhã. Eu quero saber se o PT consegue fazer isso sem financiar, porque aqui todo mundo veio de graça! Nós somos a maioria. Nós somos de bem. Como eu sou advogada, estou muito à vontade, não tenho nenhuma vinculação com coisa alguma. A vinculação é comigo mesmo, como cidadã. Então eu estou muito à vontade para falar e dizer o seguinte. A corrupção nunca foi prioridade e agora eu acho que é obrigatório não ser prioridade. Piorou. Agora é obrigatório. Porque sempre se inventa uma tese jurídica para que isso seja postergado. E por que isso? A corrupção nunca foi prioridade. E hoje ela é uma necessidade, ou seja, obrigatório não haver prioridade na corrupção. Por que isto acontece? Porque ninguém vai questionar a corrupção no Supremo ou na terceira instância de João, José e desse pessoal miúdo.
porque esta corrupção é uma corrupção que fica no juiz de primeiro grau, no juiz de segundo grau. Quem sobe e vai para o tribunal, para os tribunais superiores, é quem tem bons advogados. E geralmente são pessoas bem nascidas, são pessoas que têm grande importância na sociedade. E estas pessoas, ainda no Brasil, são protegidas pelo Poder Judiciário, né? Porque os seus advogados são pessoas que têm trânsito dentro do Poder Judiciário. São pessoas... E o que eu estou dizendo aqui, e que pode parecer um escândalo, que pode ser um absurdo, todo mundo aqui sabe. Todo mundo sabe que ninguém é inocente. Para não ver, até o cego sabe. Porque vê as coisas, né? Então, é essa a minha posição. O ovo da serpente. Olha, essa questão das emendas parlamentares, que inclusive é constitucional, está na Constituição. No outro dia eu fiz uma entrevista e era um programa do pessoal de esquerda que disse assim, a senhora está condenando, mas a senhora sabe que isso é constitucional. Eu disse, é constitucional. Eu não estou dizendo que não haja o orçamento secreto. Não há o orçamento secreto. Agora, os órgãos de controle do Estado têm de ter a fiscalização. Porque o Brasil tem uma rede de órgãos de controle do dinheiro estatal muito bom, muito bom. Se nós formos verificar quais são esses órgãos, e todos estão ligados ao ENCA, que foi uma coisa fantástica, porque todos eles agora trabalham em conjunto, foi uma coisa maravilhosa, que veio com a lei de lavagem de dinheiro, né? Então, esses órgãos poderiam fiscalizar muito bem, mas não é fiscalizado, né? Não há fiscalização. É aí que está o problema. Aí é que está o problema. O que dizer do orçamento secreto? Eu não faço distinção entre emenda orçamentária e orçamento secreto, porque para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Então, agora mudou de nome. Mas, na realidade, é emenda parlamentar, do mesmo jeito, né? O Supremo Tribunal Federal não julga os parlamentares. Nós todos sabemos por que não julga. Eu tenho vocês aqui na mão. Pronto. Não são vocês que poderiam nos condenar? Não são vocês que poderiam nos impeachar? Pois então eu tenho vocês aqui na mão. Então é a briga do gato e do rato. Outra coisa que não é absolutamente segredo de polichinelo, porque todo mundo sabe disso, inclusive os senhores sabem. E quem está nas mãos do Supremo também sabe. Não vai lá, né? Não vai lá, porque não pode ir. Finalmente, é a descondenação. Olha, se eu fosse jurista, que um dia eu pensei até que eu ia dizer aos senhores o seguinte, eu ia ensinar aqui aos meninos que ainda estão aí, que eu sei que tem alunos, dizendo o seguinte, a competência pode ser a competência em razão do lugar, competência do foro, e em razão da matéria, a matéria que está sendo julgada. Então, por exemplo, a Justiça Comum não pode julgar um tribunal, uma ação de justiça eleitoral. Essa é uma competência material, que é absoluta, ou seja, se julgar o processo está todo nulo. Mas a competência em razão do lugar, todo estudante de direito sabe disso, aprende isso, seja no processo penal, seja no processo civil. Esta competência se chama relativa. Por que ela é relativa? Porque se não arguída em tempo, e que tempo é esse? Até o réu dar a sua resposta, o que acontece com a defesa prévia no processo criminal, ela se prorroga.
E ela não pode mais ser arguída, porque ela se prorrogou, porque ela é relativa. Essa é a regra jurídica. Mas quem faz a lei não são mais vocês aqui. A lei é feita hoje também pelo Supremo Tribunal Federal. E a regra da competência relativa, que se tornou absoluta, foi ditada pelo Supremo Tribunal Federal. Pronto. Simples assim. Nada mais a dizer. Por isso que eu não sou jurista, porque eu tenho essa ideia que já está retrógrada, né? Eu sou velha, não somente na minha idade, mas também nos meus conceitos jurídicos, que hoje não estão prevalecendo mais. Infelizmente. Muito bem.